Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Tá frio aí? Que tá muito frio. Bom, vocês sabem que a gente tem esse canal aqui de comunicação, esse e-mail chamado PP, Parada no Percurso, onde a gente faz, né, pequenos vídeos dando uma perspectiva a respeito do assunto que a gente trabalha aqui, para algumas perguntas, algumas considerações que vocês compartilham conosco. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma consideração, né, envia para esse e-mail aqui que à medida do possível a gente vai estar respondendo esses e-mails, tá bom? Bom, e essa semana eu recebi uma carta, né, uma pergunta nesse e-mail que eu achei muito interessante. Interessante do ponto de vista de que abre campo para a gente pensar e eu queria compartilhar essa pergunta com vocês para a gente pensar um pouquinho a respeito dela. Diz assim: tentando fazer um apanhado geral da minha vida, recentemente terminei meu relacionamento de 3 anos e 2 meses, o que tem se tornado uma experiência muito marcante para mim, porque eu amava muito a pessoa. Tínhamos construído um carinho inigualável um pelo outro, contudo, o nosso relacionamento havia se tornado cheio de peso e muita intensidade, com muitas brigas e brigas que se tornaram cada vez mais pesadas. No início do relacionamento, como sempre, foi mil maravilhas, aquele grude, mas hoje percebo que com o passar do tempo nós já não conseguíamos mais nos desgrudar, a ponto de hoje eu perceber em mim característica deles e torná-las realmente minhas. Coisas como hábito, gostos musicais, aparências, etc. Tudo isso foi englobado em mim a ponto de eu já não conseguir mais decifrar o que realmente era meu e o que eu tinha pegado dele. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura em relação à minha aparência e à minha imagem. E essa instabilidade emocional pesou muito nesse relacionamento, pois aos poucos meu companheiro foi se tornando uma espécie de muleta emocional. Agora, após o término, tenho a sensação de estar completamente vazia. Já não sei mais do que gosto, já não é a primeira vez que vivo isso. No outro relacionamento anterior a esse, eu vivi exatamente a mesma experiência. E essa recorrência me frustra muito, pois sinto que não consigo construir uma certa individualidade. Além disso, o vazio às vezes é tão grande que sinto vontade de desistir. Tenho a sensação de não ter muitas características e gostos pessoais. Tudo que me tornei é característica de outras pessoas que pesquisei, aprendi e introjetei em mim. Minha pergunta é: o que faço para me encontrar ao menos uma vez, para me entender e conseguir me caracterizar individualmente? Bom, é uma pergunta muito interessante, né? Quando eu falo interessante, eu quero dizer interessante porque abre campo para a gente pensar sobre isso, traz certas identificações que eu ou você do outro lado da tela também pode ser com essa história, com essa experiência. Então vamos pensar um pouco a respeito dessa pergunta. Vamos tentar encontrar, né, meios, apontamentos que podem trazer uma luz para essa participante, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiramente, eu acho que isso traz, de certa forma, né, uma identificação, ao menos para mim, eu já vivi, de certa forma, essa experiência de identificação através do outro, o que também tem muito a ver com, né, o passado de cada um, o percurso de cada um, mas a primeira indicação, o primeiro apontamento que eu poderia sugerir é a terapia. Eu acho que nesses casos a terapia é muito legal, a terapia é muito bem-vinda, porque a terapia abre campo para você pensar acerca das suas experiências e o impacto que essas experiências, que às vezes estão muito contidas no passado, na primeira infância, trazem para o teu percurso, para o teu relacionamento, para a perspectiva, para o modo que você olha para a vida, para as situações agora. Então, o passado tem muito a ver com isso, e a terapia é uma boa alternativa para a gente encontrar isso. Se num caso, provavelmente, se você já faz terapia, pense quanto tempo você está fazendo essa terapia, você está com esse profissional e o quanto de ganho, de modificação, de ampliação de perspectiva você já teve nesse processo terapêutico. Se for o caso, também pense, imagine aí trocar de profissional, buscar uma outra abordagem. Eu sempre acho que a psicanálise ela é muito assertiva nesses casos, porque a psicanálise tem uma frase que eu gosto muito que diz: nós só olhamos para a vida verdadeiramente uma única vez, vírgula, na infância, vírgula, todo o resto é memória.
E aí a neurociência vai trazer que muito do que nós fazemos hoje, apenas 5% do que nós estamos vivendo aqui nesse momento é consciente. Os outros 95% são processos, né, inconscientes, que a gente não tem ciência, que está muito amparado pelas nossas memórias, pelo nosso passado. Então, pensar na terapia como uma forma de se investigar mais. Um outro ponto, o Lacan tem um pensamento muito interessante acerca da criança que se reconhece no espelho. Quando a criança, pela primeira vez, se olha no espelho, consegue entender que aquele espelho, né, não é ela, existe uma parte faltante, a criança vai para o mundo em busca dessa parte faltante. Então, isso significa dizer que o processo de identificação é natural, né? Nós nos constituímos a partir do que nós conseguimos colher, aprender, intuir, introjetar desse mundo, desses pais, dessas figuras cuidadoras em nós. Então, existe, de certo modo, nisso que você está percebendo, uma naturalidade, é um processo de evolução. Agora, pensar que você não é somente isso, que o teu percurso inclui muito mais que isso, ou seja, não é porque você tem a mania de se introjetar, né, de se tornar um pouco do que os outros são, que você deixa de ter a sua própria individualidade, a sua singularidade. Esse hábito de já captar a informação do outro, de já captar hábitos, de aprender com o outro, de introjetar o outro em si mesmo, já é uma individualidade, isso é algo seu, isso é singular, pertence a você. Um outro ponto que eu acho muito interessante é o grau de consciência que você tem em relação a isso. Você tem um grau de consciência, isso te incomoda de uma forma muito marcante, tentar investigar por que que esse incômodo se dá nesse aprendizado, nesse introjetar um pouco do outro em mim, porque, de certo modo, o relacionamento é espelho, é um processo de espelho. Você espelha no outro, o outro espelha em você, e como seres que aprendem, né, pelo visual, pelo auditivo, a gente vai introjetar alguns comportamentos do outro. Eu mesmo vivi muito na minha vida, nos 20 e poucos anos, algumas experiências de tentar ser uma pessoa diferente, depois não gostar mais daquela pessoa, mudar daquela pessoa, depois me tornar uma outra pessoa. E aí eu lembro muito do meu analista falar que o hábito de trocar de pessoas, eu falava, mas eu trocar de pessoas, eu estou fingindo ser alguém que eu não sou. E ele falava, mas o fato de fingir, de ter essa habilidade de escolher entre quem você quer ser toda semana, já é a sua individualidade, já é algo que constitui um pouco do que você é singular, é diferente, não gosta, isso não te agrada, ok, a gente vai olhar para isso. Mas o fato de ter uma singularidade em você já comprova que sim. Eu com certeza posso afirmar que se você olhar para você hoje, para o seu percurso, existe muitos assim dados, muitas experiências, muitas características que são suas, né? Que foram construídas a partir do que você escolheu. E mesmo nesse processo de introjetar do outro, né, alguma coisa em si mesmo, já existe um campo de escolha. Esse campo que você exerce a escolha do que você quer ou não introjetar. Então, até isso é um processo de escolher, um processo de identificação, selecionar entre tantas opções o que você quer, o que te agrada, o que faz sentido ou não. Então, assim, olhar para esse passado, pensar, né, em que momento que você conseguiu se perceber, como Lacan diz, no espelho, e perceber que aquele no espelho era você, etc. Tem até um exercício que eu gosto muito, que quando uma criança, até os 2 anos, se você passar uma tinta, um canetão na testa da criança no espelho, a criança não vai ter o hábito de retirar aquela tinta, porque ela ainda não consegue, né, concluir, pensar que aquela pessoa que está refletida no espelho é ela, mas que aquela mancha não faz parte dela. Até então ela olha no espelho e tudo que você colocar como acessório, pintura, marca na criança, ela vai entender que constitui parte dela. Então, esse grau de consciência de perceber que isso está em mim, mas isso não é parte de mim, se eu peguei de alguma outra pessoa, já constitui um pouco da tua individualidade, de quem você é, do teu grau de consciência. Mas eu diria, se não olha para o hábito de introjetar um pouco do outro em si como uma penitência, como algo ruim. Em algum grau, todos nós fazemos isso, né? Algumas pessoas têm consciência e a partir dessa inconsciência nasce o incômodo, outras pessoas não têm consciência. Então a gente tem o hábito, né, de se perder nos outros quando a gente não consegue de fato ter essa consciência que você já apresentou nesse relato que você tem e que isso te traz o incômodo, né?
mas perceber que nesse percurso, sim, já tem bastante individualidade sua. Eu sugeriria um filme muito interessante, que se chama Zelig, né? Zelig, Zelig. E é um filme do Woody Allen, que ele vai mostrar um personagem que todo tempo esse personagem adquire personalidade dos outros. Ele convive com uma pessoa, ele tem a personalidade daquela pessoa. Ele convive com outra, ele absorve a personalidade, as memórias das outras pessoas, e ele vai migrando nessa vida caótica, nesse modo de existir caótico. Eu tive um processo de identificação muito interessante nesse filme, então talvez assim traga alguma clareza, alguma identificação para você também. Mas, sobretudo, eu acho que é pensar que por que isso me incomoda tanto? Eu sempre bato muito na tecla. Você sente alguma coisa quando determinada coisa acontece, uma emoção se manifesta. Dessa emoção desencadeia um sentimento. O teu sentimento, ele interpreta essa emoção. O teu sentimento tem a ver com o repertório, com o percurso que você tem para nomear o que você está sentindo. Então, nomeia na tua análise, no teu processo terapêutico, o que você está sentindo. Aprenda a dar nome para os teus sentimentos. Aprenda a verbalizar, a tentar, né, ainda que erroneamente, interpretar as emoções que você está sentindo. Quais são os sinais que se apresentam no teu corpo? A partir dessa interpretação, de uma maneira não automática, você consegue concluir se de fato isso te faz mal, se de fato isso não te faz mal, etc. Então, exercer 1% também de investigação, de desenvolvimento, de estudo no teu passado, buscar entender um pouco do teu passado, das tuas relações familiares, essa figura de afeto, como que se constituiu, né, essas linguagens do apego, do amor na tua vida. Mas naturaliza o hábito de pegar um pouco do outro para si mesmo e não taxa isso como algo absolutamente ruim, como algo absolutamente péssimo. Como eu disse, todos nós fazemos isso de alguma forma, em algum grau, né? Alguns não têm consciência, por não ter essa consciência não incomoda. Outros, como você, têm consciência e ampliar essa consciência traz esse incômodo. Mas pensa também se esse incômodo em relação a isso, né, a esse introjetar do outro, ele sempre acontece, esse sentir o incômodo, esse se sentir, né, esvaziada, sempre acontece quando esse relacionamento se rompe ou enquanto você está dentro desse relacionamento, está tudo bem absorver do outro. Enquanto você está dentro dessa relação, está tudo bem absorver característica do outro, perceber se é dentro do relacionamento, se é confortável, e fora desse relacionamento se torna desconfortável. Acho que ter essa noção da percepção que sai enquanto você está exercendo o hábito, enquanto você está fora do hábito, traz uma grande resposta, pelo menos um grande apontamento para que se aquilo que você está sentindo de fato te faz mal, ou te faz mal porque vem como consequência do rompimento desse relacionamento. E ao romper esse relacionamento, fica do outro em mim características, hábitos, etc. Isso me incomoda. Traz o incômodo, assim como eu ter rompendo o relacionamento e ter objetos do outro na minha casa, ter roupa do outro no meu guarda-roupa. Então, pensar acerca de quando nasce esse incômodo. Ele é consciente quando eu estou dentro desse relacionamento? Ele é consciente sempre que acontece ou não? Ele é consciente quando esse relacionamento se rompe? Seria um apontamento, porque quando o relacionamento se rompe, claro que nasce vários motivos, várias experiências que vão trazer à tona que esse relacionamento não é bom. Mas, de novo, eu acho que tem mais a ver com você do que com o outro. Tem mais a ver com você do que com o próprio relacionamento. Tem a ver com a sua forma de se relacionar. Mas são alguns apontamentos. E, sobretudo, fale. Encontre alguém para falar sobre isso. Encontre alguém para compartilhar perspectivas, não opiniões, não ditadores, né, que vão dizer que é isso e isso, mas opiniões que te façam questionar, pensar acerca do que você está vivendo enquanto o relacionamento está acontecendo e como consequência também quando o relacionamento já se rompeu, como o momento que você está agora. Tá bom? Assiste o filme lá do Zelig, do Woody Allen, acho que vai fazer bastante sentido. Eu espero ter conseguido ajudar, fazer apontamentos aí para você olhar nessa direção.
Se você se identificou com esse vídeo, se fez sentido para você, comenta aqui embaixo, traz também as tuas conclusões, né, as tuas percepções, considerações acerca desse vídeo, desse assunto, que ajuda bastante. Também vou deixar aqui embaixo o link para a nossa comunidade Percurso do Autocuidado, onde você vai poder continuar esse percurso com a gente de autoconhecimento, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.